E quando a gente fala de fé, eu preciso aprender, e o tema dessa noite é a substância da fé. Que história é essa de fé? Como é que é isso? Às vezes a gente tem muitas coisas na cabeça. A gente tem às vezes fé na fé. Eu tenho muita fé. E às vezes o que a gente chama de ter muita fé é ter pensamento positivo a respeito de algo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então a gente põe uma coisa na cabeça e achamos porque a gente vai projetar isso positivamente, a gente vai obter. Às vezes a gente imagina que fé é obstinação. É aquela coisa assim, eu vou atrás, eu vou conseguir e tal, e se movimenta, se esforça. E não é nada disso também. A gente imagina que fé, às vezes, é apenas um conjunto de crenças, que em alguns aspectos, pode ser em algum momento determinado quando a gente quer definir as nossas crenças, aquelas coisas que a gente acredita. Então essa é a nossa fé, né? O escritor de Hebreus fala de uma forma muito clara, né? Ele diz, olha, a fé é a convicção das coisas que eu não vejo, mas espero. E a gente vai aprender um pouco mais no desenrolar do que significa isso. Queria que você abrisse em João no capítulo 14. E vamos estar ministrando ao nosso coração, à nossa alma. E esse texto é um texto importante para nós, porque Jesus começa a ensinar assim. Então, no verso 10 em diante, do capítulo 14 do Evangelho de João, diz assim: então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o trabalho. Creiam no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim, algumas versões dizem, quem tiver fé em mim, fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Irmãos, quando a gente lê um texto como esse, nós ficamos impactados pela fé de Jesus, por aquilo que Ele está dizendo a nós, aquilo que Ele está declarando, aquilo que Ele está afirmando para a minha vida e para a sua vida. Ele começa a dizer algo que é muito profundo e muito forte, porque Ele se compromete totalmente conosco. Ele está dizendo, olha, presta atenção, primeiro, não sou eu quem faço, é o Pai que está em mim que faz todo o trabalho. Então Ele começa a nos ensinar algo muito importante, e eu quero começar a partir desse primeiro versículo. Deus quem faz todas as coisas. E é assim que Deus quer que vivamos, na consciência de quem é que vai operar todas as coisas na nossa vida e através da nossa vida. Que não é a força do meu braço, não é a minha capacidade de gerenciamento, ou de projeção, ou de estabelecer alvos, objetivos para conquistar, não é a minha capacidade de empreendimento, não é o tamanho que nós somos, ou a quantidade de pessoas que estão ligadas ao mesmo objetivo, mas é o Pai que faz. Então, eu começo a notar que isso está disponível a qualquer pessoa, porque Ele diz que Deus não faz acepção de quem quer que seja. Então, se é o Pai que faz, Ele faz por mim, faz por você, faz por quem crê. Amém? Quando a gente começa a entender isso, Deus começa a dizer para nós, olha, todas as coisas na nossa vida, Deus criou e nos formou, nos gerou nele, aí a partir dele, para serem operados pela fé. Não há nada na nossa vida que seja destituído da operação, do ambiente, da vida da fé. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, nós vamos funcionar na plenitude daquilo que é a ideia do Criador a respeito de nós, quando nós tivermos a total compreensão e a consciência
que a nossa vida só vai funcionar se for uma vida de fé. Porque é nesse ambiente, é nessa situação, né, nessa atmosfera e nesse solo que nós vamos alcançar aquilo que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida, naquilo que Ele já trabalhou por nós e naquilo que Ele continua trabalhando até hoje. A Bíblia diz que nós devemos viver pela fé, nessa condição ideal, para viver plenitude. Quem quer a plenitude do que Deus tem para sua vida? Quem quer tudo o que Deus tem para sua vida? Quem crê que Deus é bom? Então Deus tem o que para nós? A Bíblia já diz, Ele tem coisas boas, porque Ele é bom, Ele tira coisas boas do seu bom tesouro para dar àqueles que o amam. Quem o ama é aquele que ouve e coloca em prática. E Ele está dizendo para nós, você quer viver a vida que eu tenho para você? Fé. É da forma que você tem que operar, é o ambiente que você tem que viver, é o lugar que você tem que experimentar do que Deus tem para mim e para você. Fé não é como muitas pessoas imaginam, quando às vezes eu vejo algumas pessoas afirmar assim, não, eu vou andar por fé. Ela está dizendo, eu vou andar por aquilo que eu não conheço. Na verdade, fé é convicção, não é dúvida. Fé é certeza e não dúvida. Fé não é escuridão, mas é a iluminação de Deus. Deus veio para alumiar os meus pensamentos e os seus pensamentos. Então a Bíblia diz que andar em fé é andar em certeza, é andar em convicção, é andar à luz do dia, é ser conduzido e dirigido por um caminho que Jesus vai nos mostrar sempre, porque Ele diz que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, nós não vamos andar por um lugar que eu não vejo, não. Eu vou andar por um lugar onde eu tenho convicção, e talvez os meus olhos físicos não contemplam, e esse é um desafio de um paradigma que a gente tem que vencer na nossa mente, porque às vezes a gente pensa que a gente vê apenas com os olhos, e quando a gente não enxerga com os olhos, nós ficamos tímidos, mas a Bíblia diz que nós devemos andar por uma outra consciência, uma consciência sobre os olhos de Deus, e não os meus próprios olhos, sobre a palavra que ilumina, que revela, que descortina diante de nós. Quando a gente entende isso, lá em Hebreus ele diz assim, verso 1 do capítulo 11, a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, é a prova que existem coisas que não podemos ver. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. A fé é a certeza que vamos receber o que Deus diz. Prova que existem coisas que eu não posso ver. Deus tirou todas as coisas do que não vemos para se tornar visível, não é isso? Quando Ele quis se revelar a nós de uma maneira visível, o seu Filho se tornou gente, e Ele é a imagem plena do Deus invisível. Então andar em fé é revelar o invisível de forma visível na nossa vida. É caminhar não por aquilo que os meus olhos contemplam, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o ambiente de fé que nós devemos ter. A nossa fonte, portanto, é o Criador. Não é isso que lá, quando a gente lê um versículo, o primeiro versículo do verso 14, do capítulo 14 de João, verso 10, diz assim, então disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz todo o trabalho. Qual é a fonte de vida, de revelação, de plenitude de Jesus? O Pai. Presta atenção nisso, que agora, se a gente compreender algumas coisas sobre isso que eu quero ministrar hoje, nós vamos ter vidas mais vitoriosas, nós vamos andar por um caminho com mais convicção e mais entendimento que Deus tem para nós. Se Deus me criou e revelou a mim do sua graça, do seu poder, Ele diz, o justo viverá pela fé. Ele está dizendo, olha, vocês vão viver não pelo que vocês veem, mas por aquilo que vocês creem. Então, a fonte que nos mantém vivos, né? A fonte onde vai gerar para a minha vida e a partir da minha vida, é o Pai, que é o que Jesus está dizendo, é o Pai que faz todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, para que eu tenha uma vida vitoriosa, da onde é a fonte da vitória na minha vida? Não é de mim mesmo, não é são dos meus estudos,
não é do meu grupo de trabalho, da minha convicção, da minha religião bem ajustada, bem arquitetada, mas a fonte é do Pai. Essa é o lugar que Deus tem para mim e tem para você. Então agora, se a fonte de Deus é plena, deixa o Espírito de Deus falar conosco hoje. Deus é o quê? Fala assim, Deus é onipotente. O que significa um Deus onipotente? Que Ele pode todas as coisas. Então põe uma coisa no seu coração. Nós estamos ligados a uma fonte que é poderosa, muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É isso que a Bíblia diz? Então, ela é a fonte de todo o poder. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Todas as coisas que são visíveis foram criadas a partir de quê? Do Deus invisível. Então agora, deixa Deus falar que nós vamos agir por fé. Então a fonte de todas as coisas está naquele que criou todas as coisas e pelo qual agora nós estamos ligados. Então viver pela fé nada mais é do que viver ligado e mantido pela fonte de todas as coisas. E agora quando eu estou dizendo que eu vou caminhar em fé, porque eu vou caminhar ligado à fonte da vida, à fonte de revelação, à fonte de iluminação, a luz plena, visível. Como eu acesso, como eu sou dirigido por essa fonte que é toda poderosa? Fé. Por quê? Porque apesar de saber que nós vemos e o que vemos foi criado e nós somos capazes de contemplar, quando nós colocamos o Hubble, que é aquele telescópio que está enxergando uma luz, um ponto luminoso que chegou até nós, essa radiação de luz, e essa radiação está navegando, está viajando por 13 bilhões de anos-luz para chegar até o nosso planeta, nós estamos dizendo que tudo isso, essa imensidão, esses trilhões de bilhões de planetas e estrelas que já foram contabilizados, saíram de onde? Daquilo que eu não fui capaz de ver, mas que Deus tirou dele mesmo. Então isso é importante eu entender, que as coisas visíveis vêm a partir daquele que eu não sou capaz de enxergar. Nós vemos a Deus. Como é que a gente vê a Deus? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas é possível ter visto Deus. Como nós vemos Deus hoje? Os céus proclamam, mas a gente não vê Deus. A gente vê a criação de um Deus criativo. Mas Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, nós vemos a Jesus curar, entendemos que Deus cura. Vemos Jesus se preocupar, então Deus se preocupa conosco. A gente vê Jesus operar multiplicação dos pães, nós percebemos que Deus vai cumprir a promessa de manter a nossa vida. Quando Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Naquele instante Ele estava falando de quê? Comer, beber, dormir, morar, vestir. Então nós estamos vendo Deus. Aí Jesus diz assim, verso 38 do capítulo 10 de Hebreu: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele se não se compraz a minha alma. Algumas versões diz, o justo viverá pela fé, e aqueles que recuam, Deus não tem prazer nele. Então Deus não se alegra com quem volta atrás, mas aqueles agora que vivem segundo a fé, aqueles que colocam a sua esperança na fonte que é inesgotável para a nossa vida, que é quem? O Criador. Quando Jesus vem para dizer a nós, e vem falar, ensinar, Ele diz assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês o quê? Para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele não está dizendo apenas de existir, Ele está falando de uma qualidade de vida, Ele está falando de uma plenitude de vida. Ele está dizendo, olha, eu vim para que vocês possam viver a vida em toda a sua plenitude. Eu vim para que vocês possam experimentar